Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Lara Santilo, que é médica ginecologista obstetra com especialização em medicina fetal. E a ideia com você aqui, Lara, é estar discutindo a respeito do acompanhamento pré-natal numa gestação múltipla, seja gemelar ou com múltiplos fetos, né? Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada, João, pelo convite. Vamos falar sobre gestação gemelar, então. Ótimo. Então, para começar, quanto comum que é ter uma gestação gemelar? A gente fala aí, você sempre vê em casos aí na televisão de gravidezes excepcionais aí com múltiplos fetos, né? E quais são e o que favorece uma pessoa a ter uma gestação gemelar? Bom, em torno aí de 10% das gestações são gemelares. E aí, o que predispõe mais, João, é a idade materna avançada. Isso aí já é um fator bem conhecido. Tem ali, a gente fala sobre as fertilizações, né? Quando a idade vai avançando, a mulher já pensa em ter filhos mais tardiamente e pode recorrer às reproduções assistidas. Então, um dos fatores bem importantes aí é a reprodução assistida. Fora isso, tem a hereditariedade, tem aquela correlação genética, que é mais fraca, mas também existe. Ótimo. E aí, certo. Não, pode falar, pode falar. E aí, dentro das gemelaridades, né, o que mais importa para a gente é saber a corionicidade, quantas placentas são. Então, numa primeira visita, quando ela chega, ela descobre que está grávida, ela descobre que são 2 ou 3, né, pelo ultrassom. Primeira coisa que a gente vai saber é uma placenta só ou são duas? Os bebês são idênticos ou são diferentes? Porque isso aí vai definir todo o acompanhamento dela a longo prazo, né? Ótimo. Quando a gente pega a informação que a família quer saber é sempre se são gêmeos idênticos ou se são gêmeos fraternos, né? Então, assim, qual que é a diferença disso? Como é que você consegue identificar isso? É, enfim, como que é feita essa avaliação? E qual que é a importância disso para vocês? Primeiro, a gente precisa saber exatamente se eles são idênticos ou não, porque os idênticos, eles precisam de um acompanhamento muito mais próximo, eles têm um alto risco. Então, é uma gestação um pouco mais delicada. E a gente vai descobrir isso através do ultrassom. Lá no primeiro trimestre, por volta de 11 semanas, esse ultrassom precoce, na imagem do ultrassom, a gente vê se tem uma placenta só ou se são duas. Quando tem uma só, a gente tem que saber se tem a membrana amniótica que separa os dois, ou se não tem. Então, são 3 formatos, basicamente, de gestações múltiplas. A que são com 2 placentas completamente separadas. A gente vê 2 sacos gestacionais, são 2 bebês. Eles são diferentes, eles não têm a mesma genética. Como pode ser um saco gestacional e ali 2 bebês dentro, separados por uma membrana, quando a gente chama de gestação gemelar, monocoriônica e diamniótica, ou não tem separação de membranas. É um saco gestacional, 2 bebês, que aí são as monocoriônicas e monoamnióticas. Depois disso, a gente parte para os siameses, e aí é realmente muito mais raro. Ótimo. Agora, então, quando tem duas placentas, isso significa que os gêmeos são fraternos, ou seja, eles não são idênticos, né? Quando você tem, Isso, quando você tem uma única placenta, aí ele é necessariamente idêntico. isso, justamente. Ele necessariamente é idêntico. Tá. E aí o acompanhamento então vai ser um pouco diferente, quer dizer, nesses dois casos. A ultrassom ele vai conseguir identificar se tem duas placentas, ou seja, se eles são ah, gêmeos fraternos ou se eles têm uma placenta única, são gêmeos idênticos então, né? E aí a partir disso você tem um acompanhamento que muda em cada situação, né? E aí a gente vai estar falando dos riscos tanto para a mãe como para o feto, que seria um próximo passo para a gente pensar. Em relação à mãe, quais são as consequências de uma gestação múltipla? Bom, a mãe, ela passa por um processo de gestação muito mais delicado, porque ela tem uma sobredistensão uterina. O útero gravídico de múltiplos
ele demanda mais da gestante. Então, ela tem um débito cardíaco maior, ela tem um volume circulante maior, que ela precisa dar conta disso. Então, queixas como falta de ar, cansaço, uma anemia, são bem presentes nos gêmeos, independentes se são os idênticos ou os fraternos. A gemelaridade, ela tem essa condição de reduzir massa muscular. É uma grávida que, mesmo na atividade diária, na atividade física, ela não tem aquela, como é que se diz? Uma disposição, porque realmente demanda muito dela. Ela vai ganhar em torno de 20 quilos, João, nessa gestação. Então, precisa de um preparo, precisa de uma ajuda multidisciplinar. É uma dieta que tem que estar muito bem executada, porque senão a mãe realmente vai deteriorar. Ela vai perder massa muscular, vai ficar com uma anemia severa. Então, o acompanhamento da grávida requer esses cuidados de dieta, de suplementação. São gestações que aumentam o risco de pré-eclâmpsia. Então, em todas as múltiplas, a gente tem que suplementar o cálcio, o AS, isso para prevenção do risco de desenvolver pré-eclâmpsia. E também, João, a hemorragia é uma complicação, porque se ela tem um útero muito grande, no parto, existe um risco de sangramento aumentado, de ter que transfundir. Esse útero muito distendido, às vezes ele não contrai como deveria, então tem um risco maior da histerectomia. São os casos mais severos aí na gemelaridade. Mas com uma condução de pré-natal adequada, todas essas correções elas são feitas. E as profilaxias também de hemorragia, né? Tem a ferroterapia, a gente faz tudo para prevenir que o momento do parto seja muito desgastante. São as complicações de qualquer gestação, só que com uma maior intensidade e que demanda, obviamente, um cuidado mais atento aí para isso, né? Isso mesmo. E aí, quando você vai pensar nas complicações fetais, aí diferencia, né? Quando você tem uma gestação com uma placenta ou com duas placentas, ou seja, gêmeos idênticos ou gêmeos fraternos, né? Alguns dos riscos são comuns em ambas as situações, né? E aí a gente pode falar, principalmente no caso dos gêmeos fraternos, que são separados, né? E além disso, os gêmeos que são idênticos, eles têm alguns riscos adicionais, vamos dizer assim. Então, primeiramente, eu queria falar com você nos riscos que são comuns a todas as gestações gemelares, ou seja, que independe se eles são idênticos ou não. Certo. Em todas as gestações gemelares, o risco maior é a prematuridade. Um útero que está muito grande, ele pode entender que está na hora de nascer, e aí tem uma ruptura de bolsa precoce, e todas as associações de complicações de prematuridade. Então, isso independe, né, dos fraternos ou dos idênticos, é a principal causa de alto risco na gemelaridade, prematuridade. E também, vamos pensar, o risco de anomalias cromossômicas, independe, né, pela idade materna avançada, então isso vai acompanhar, mesmo sendo gêmeos idênticos ou diferentes. Tá. Basicamente, você está falando de um espaço que é restrito e que está sendo ocupado por dois fetos. Então, obviamente que existem as complicações. O parto, vamos dizer, a prematuridade acontece porque basicamente você está tendo um estímulo maior ali de trabalho de parto, seria isso? É isso. Eles disputam território e realmente fica pequeno. E ali eles podem entrar em trabalho de parto prematuro. Ótimo. Bom, quando os fetos eles tendem a se desenvolver de forma muito equilibrada, ou é comum que você tenha, por exemplo, um feto que seja mais forte que o outro, que eventualmente vai roubar recursos de um mais frágil ali? Tem, João, isso acontece bastante. Porque nessa placentação, lá na fase inicial, às vezes a placenta de um é mais favorecida, pega uma área mais vascularizada, acaba crescendo um pouco mais. E aí, nessa disputa, ele recebe uma nutrição maior. Então, existe mesmo as restrições seletivas de crescimento, quando um feto cresce menos do que 25% comparado ao outro. Tanto nas dicoriônicas como nas monocoriônicas também. O que não dá para a gente passar despercebido, é uma coisa que precisa ser muito bem refinada, é que nos monocoriônicos, nos idênticos, eles compartilham da mesma circulação. Então, se um está menor que o outro, e ele é restrito, ele tem um risco maior.
E os riscos podem passar para o outro que está saudável, que está crescendo bem, por conta desse compartilhamento aí de anastomoses vasculares. Então, nas discrepâncias de crescimento, o monocoriônico ele precisa de um olhar muito atento, porque ele pode comprometer o gêmeo saudável. Tá. E aí, bom, basicamente você tem um que está se desenvolvendo melhor do que o outro, e que, obviamente, o gêmeo que está com uma restrição de crescimento, ele pode ter alguns tipos de complicações por conta disso, né? Quando você fala que 25% de diferença de crescimento, isso indica que um deles talvez esteja em sofrimento por conta do outro, né? Tá, o que pode ser feito nessa situação? Aí, João, aqui o acompanhamento de Doppler. É o Doppler que vai definir momento de atuação, tanto para parto, quanto para maturação pulmonar, quanto para prevenção de lesão neurológica. Então, a gente tem um manejo de medicações que minimizam os riscos. E aí, somente através do Doppler, eu vou saber o bem-estar do feto está preservado ou não. E, geralmente, o que indica o parto é o bebê pequeno. O bebê pequeno que está em sofrimento, se ele evolui para um caso muito grave, ele pode comprometer o mais velho. Então, o mais velho não, o maior, né? Mais saudável ali. Então, o saudável pode ter que pagar essa conta. Ele pode ter que nascer prematuramente, mesmo não tendo apresentado nenhuma situação de risco para ele. Mas o gêmeo menor, ele tem aqui, pelo Doppler, a gente tem critérios bem clássicos de indicação de medicação, de interrupção da gestação, enfim, tudo isso pelo Doppler. Ótimo. Bom, em algumas situações, ambos os fetos podem ter alguma restrição de crescimento ali também. Em algumas situações, sim. Tá. E aí eu entro também aquelas anomalias cromossômicas, aí entram outras situações que fazem os dois ficarem pequenos, né? Tá. Quando a gente pega uma gestação única, né, com um único feto, a gente tem parâmetros muito claros de quanto que a gestante tem que ganhar de peso, qual que é o volume de líquido amniótico, o tamanho do bebê que é de referência ali para o bebê. Esses parâmetros, claro, o peso da mãe muda, né, os parâmetros do bebê também mudam em relação ao que é considerado normal ali. Mudam. A gente tem tabelas para gestações únicas e a gente não pode usar essas mesmas tabelas para a gestação múltipla. Porque os múltiplos, eles crescem um pouco menos. E não que seja algo ruim ou errado, é porque eles seguem uma tabela específica de gemelaridade. Então, uma questão muito comum é a gente colocar gêmeos para avaliação de ganho de peso e crescimento numa tabela de gestação única. Isso não é adequado. Então, de fato, a gemelaridade tem um padrão específico de ganho de peso e segue uma tabela específica para isso. Tá. Uma outra preocupação é a síndrome da transfusão feto-fetal, né? O que seria isso? Essa é a principal complicação da gestação monocoriônica e diamniótica. Eles são idênticos e eles têm uma membrana que separa. Essas anastomoses vasculares podem ser unidirecionais. Então, um feto recebe muito sangue e aí ele fica policitêmico em detrimento do outro que fica anêmico. E aí essa discrepância de anemia, policitemia, pode ser um grau só mesmo nessa sequência que a gente chama de anemia, policitemia, como pode evoluir para síndrome de transfusão feto-fetal. E aí, na síndrome, o que é o critério diagnóstico? É o Doppler da artéria cerebral. Antigamente, João, a gente tinha que fazer cordocentese, entrar com uma agulha, pegar um pouco de sangue, ver se tinha anemia. Hoje a gente não precisa mais. Existe um valor de referência de pico sistólico da cerebral, que a gente vai definir se o bebê tem alto risco de anemia. Além disso, a gente vê a discrepância de líquido amniótico entre as bolsas, a visualização ou não das bexigas, uma bexiga vazia também é um critério para síndrome de transfusão feto-fetal, além do ducto venoso, que é um vaso lá que vai do fígado, no átrio direito, que vai falar também sobre o bem-estar fetal. Então, esses são parâmetros de critério para diagnóstico. Feito o diagnóstico, tem uma discrepância de líquido, uma bexiga não visualizada, uma artéria cerebral, um pico sistólico que define anemia e um ducto reverso, a gente tem que tratar. O tratamento intrauterino, ele aumenta a sobrevida em 80% de ambos os fetos.
Então, já está muito bem definido na literatura. E é feito através do laser. É um laser que a gente entra e faz a ablação desses vasos que cruzam. A gente tem lá o cruzamento dos vasos na placenta e o laser ele entra ali para separar uma placenta do outro, para a gente fazer 2 bebês separados, sem compartilhar dessa circulação. Tá ótimo. Bom, vimos aqui talvez as principais complicações que tem na gestação gemelar, as principais preocupações que existem, né? Mas queria agora entender um pouquinho como que é o acompanhamento dessa gestante, né? Então, chegou primeira consulta ali, uma pessoa com uma gestação, acabou de receber o diagnóstico da gestação gemelar. O que muda isso em relação às outras gestantes? Isso, acabou de descobrir a gravidez, sabe que são 2, a gente vai definir a corionicidade, que é aquela situação dos idênticos e dos fraternos. Se são diferentes os bebês, se eles são fraternos, ela segue com acompanhamento igual de uma gestação única. São consultas mensais até as 32 semanas, quinzenais até 36 e semanais até nascer. E aí ela vai adicionar algum rastreio ali laboratorial a mais do que numa gestação única, porque todas têm aquele risco aumentado da pré-eclâmpsia. Então, uma rotina de pré-eclâmpsia, para saber como é que está a função renal, hepática, lá no 3º trimestre, ela vai receber, além do que de uma gestação única. Agora, nas idênticas, aí a gente vai precisar vê-las quinzenalmente. Nas monocoriônicas e diamnióticas, de 15 em 15 dias ela tem que ir lá para fazer ultrassom, porque a síndrome de transição feto-fetal ela pode acontecer nesse intervalo de 2 semanas, é realmente uma progressão rápida. Então, não mais do que isso. E nas monocoriônicas, tem uma questão, e monoamnióticas, tem uma questão importante que é o enovelamento de cordão. Como não tem uma membrana que separa, ali o Doppler vai definir se tem algum sinal de sofrimento por cordão enrolado de um bebê no outro. E também são quinzenais. A gente se vê até 32 semanas quinzenais e depois semanais, a depender da corionicidade. Tem bebês que nascem até com 34 semanas, tem bebês que podem chegar a 37. Ótimo. Algum sinal de alerta, além daqueles habitualmente vistos nas gestantes em outras gestações? Um ganho de peso muito exacerbado, um edema que não era... que não apareceu, mas de um dia para o outro, um edema muito importante de membros inferiores, de face. A grávida ela dorme com a aliança, no dia seguinte ela não consegue tirar. Isso é um sinal de que realmente foi um edema importante em curto período de tempo. E o ganho ponderal, que nem sempre é por alimento, realmente é o edema. É isso que chama atenção na sintomatologia dela, né? Fora que as medidas de pressões esporádicas, né? Vai ver na casa dela, ela vai ver se deu 140/90, tá errado. Ela precisa procurar o obstetra. Ótimo. Em relação ao parto, algum planejamento diferenciado? Precisa de ter algum nível de suporte aumentado? O parto é na mesma época, muda assim, as expectativas em relação a isso? Muda, João, muda. Nos dicoriônicos, 2 placentas, bebês cíclicos, se não tem uma discrepância grande. Lara, desculpa, só deu uma cortada aqui nessa última partezinha, acho que eu vou só pedir para você repetir de novo em relação ao que muda no parto. Tá. O que muda no parto, nas gestações dicoriônicas, quando eles são diferentes, são fraternos, é que vai nascer entre 37 e 38 semanas, parecido com uma gestação única. Então, tá me ouvindo, João? Tô te ouvindo. Nas gestações únicas, os bebês podem chegar a 39 semanas, e assim nas dicoriônicas e diamnióticas, que são os diferentes, os bebês fraternos, eles podem chegar a 37 e 38 semanas para parto. E a via de parto, João, é obstétrica. Pode tanto evoluir para um trabalho de parto normal, se o primeiro bebê estiver de cabeça para baixo, ou ele pode também evoluir para parto cesariana, se tiver alguma complicação associada. Agora, nos gemelares idênticos,
existe uma recomendação de parto. Para os monocoriônicos e diamnióticos, sem complicações, eles vão nascer com umas 36 semanas, 36 para 37. Quando eles são monocoriônicos e monoamnióticos, existe aquele risco do enovelamento de cordão. Então, a recomendação é que nasça com 32 semanas, entre 32 e 32 mais 6. E, nesse momento, é o bebê que vai ser preparado com corticoide, betametasona, para amadurecer os pulmões. Pela prematuridade, o risco de desconforto respiratório é grande. E sulfato de magnésio para neuroproteção. Isso em ambiente hospitalar, terciário, internado, porque existe também um risco de toxicidade da medicação. Então, é uma linha muito tênue, onde que a gente usa um remédio para melhorar o padrão fetal, mas pode intoxicar a mãe. Então, ela é toda monitorizada em esquema de UTI para o bebê monocoriônico e monoamniótico. E nas gestações trípticas... Esse daí é uma exceção, né? Quer dizer, a maior parte dos bebês vão ser ou com 2 placentas ou vão ter pelo menos uma placenta e 2 membranas. Perfeito. Esses daí, das monocoriônicas, eles representam 1% só. Os monocoriônicos e monoamnióticos, eles realmente são a exceção da exceção. Os mais comuns, né, que são dicoriônicos e diamnióticos, vão nascer lá com uns 37, 38 semanas. E os monocoriônicos diamnióticos vão nascer com 36 para 37 semanas. Então, já lá, termo, né, próximo do termo ou um prematuro tardio. Ótimo. Bom, então eu não vou entrar tanto no detalhe no monocoriônico, porque de fato aí tem alguns cuidados a mais aí que precisa ser tomado, alguns riscos adicionais, de fato, né? Para as outras gestações, então, parto dentro do normal, dentro da programação normal, e aí que pode ser tanto parto normal como parto cesárea. Agora, o trabalho de parto costuma ser mais prolongado, isso leva a algum tipo de sofrimento? O trabalho de parto ele é um pouco mais delongado, porque são 2 bebês e cada um tem um tempo de nascimento. Não nasce, assim, imediatamente após o primeiro gêmeo, não nasce o segundo gêmeo. Às vezes ele toma um tempo de horas. Então, o que mais importa é a prevenção do sofrimento fetal, que é feita através da monitorização dos batimentos. Hoje a gente faz isso de forma contínua, pela cardiotocografia. Então, ela fica com o aparelho movendo o coração do bebê durante todo o trabalho de parto, para prevenção realmente dessas desacelerações, das questões que podem envolver uma perda do bem-estar fetal. Mas ela vai fazer uso de analgesia, isso também pode prolongar um pouco mais o tempo do trabalho de parto, mas é super factível. Ótimo. Numa gestação única, a gente define como um bebê pós-termo aquele que está acima de 42 semanas, né? E aí a gente sabe que tem um risco aumentado de complicações depois disso. Isso também é válido nas gestações gemelares? É comum que eles cheguem a esse tempo de gestação? E quando que é a hora que você fala, olha, precisa intervir? Eles não chegam nas 42 semanas, independente se são idênticos ou não, porque a maioria deles evoluem para uma velocidade de ganho ponderal abaixo do esperado, realmente pela disputa de territórios. Então, essa placenta não consegue nutrir um bebê de mais de 3 quilos. Ela tem uma dificuldade mesmo de demandar para 2 bebês de 3, né? Então, o que vai definir o momento do parto é a perda do bem-estar fetal através dos exames de vitalidade. O ultrassom, ele vai ser muito sensível me falar, olha, o fluxo do cordão umbilical do bebê não está sendo suficiente para nutrir. Ou o fluxo da artéria cerebral está dilatado, ou seja, o bebê está mandando fluxo para órgãos vitais. Isso é um sinal de redistribuição, é uma proteção que ele faz. Então, o Doppler vai dizer sobre o bem-estar e vai definir o momento do parto, que vai ser por aí, 37, 38 semanas, não mais do que isso. Ótimo. Algum cuidado especial durante o puerpério? No puerpério, a gente precisa que essa grávida tenha uma deambulação precoce, porque essa estase, o tempo dela de um repouso relativo que ela acaba tomando, isso aumenta o risco dos eventos tromboembólicos. Então, assim que nasceu, ela vai comer, ela vai mexer bem a perna depois de passar anestesia, com um analgésico feito na veia, ela vai andar. Então, tem que seguir essa sequência.
Passou anestesia, tá mexendo bem a perna. Comeu, tomou um remédio, ela vai andar. E vai andar 3 vezes no dia, de manhã, de tarde e de noite, pelo corredor da maternidade. Uns 10 minutos de caminhada. Para a gente prevenir a trombose e para uma reabilitação mais rápida nesse puerpério. Lembrar também que existe uma queda brusca hormonal, que pode predispor uma labilidade emocional maior do que na gestação única. Ela tem muito mais hormônio do que uma gestante única. Então, o cuidado do psicológico, do emocional, é muito importante. A questão da amamentação, é dupla jornada, então tem essas questões que precisam ser vistas. Ótimo. Para finalizar aqui, Lara, em relação ao planejamento familiar, a paciente a mulher que teve uma gestação gemelar, pensando para frente, ela tem uma probabilidade maior de uma nova gestação gemelar? Ela tem algum risco adicional por ter tido uma gestação gemelar? Como é que funciona? Ela tem um risco aumentado comparado a mulheres de gestação única, mas é baixo, em torno de 1% de recorrência da gemelaridade. O risco maior é dela não se restabelecer nutricionalmente para nutrir um novo bebê. Então, numa gestação única, a mulher leva em torno de 18 meses para restabelecer seus nutrientes, sua suplementação, porque está demandando de um bebê que mama ainda, para ela conseguir nutrir de forma efetiva um novo bebê. Então, para as gestações múltiplas, esse tempo é maior, certamente é maior do que 18 meses. E a recuperação da cicatriz, caso seja uma cesariana, a gente precisa de um intervalo interpartal aí de pelo menos 2 anos, pelo risco de ruptura da cicatriz numa nova gestação. Então, isso precisa ser considerado, caso ela tenha um desejo de mais um bebê após a gemelaridade, um período de segurança, para ela estar saudável, para nutrir uma nova gestação e não ter esse risco aumentado de ruptura da cicatriz, é de pelo menos 2 anos para gestar de novo. Tá, 2 anos para engravidar ou 2 anos para o novo parto? A partir de 18 meses para iniciar as tentativas. 18 meses ela bem restabelecida. Então, com mais 9 meses, esse bebê vai nascer próximo de 3 anos do nascimento dos gêmeos. Então, a partir de 18 para iniciar as tentativas. Tá, então é um cuidado adicional em termos de pré-concepção e de anticoncepção, vamos dizer assim. Isso, pelo menos 18 meses de contracepção, de prevenção de uma nova gestação. Tá ótimo. E se for um parto normal? Parto normal, ainda que não tenha, ela tem que se restabelecer nutricionalmente. Então, a gente mantém essa ideia dos 18 meses para ela voltar a ter seus níveis adequados de ferro, de ácido fólico, de vitamina D, para ela conseguir nutrir esse bebê novamente. Tá ótimo. Lara, acho que deu para entender bem os princípios gerais aí do acompanhamento da gestante múltipla, né? Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Legal, João. João, deixa eu fazer um comentário que ficou pendente aqui. Claro. Nas gestações gemelares, existe um risco aumentado do colo curto, porque o peso do abdômen na pelve pode reduzir o tamanho do colo do útero que segura essa gravidez. Então, essas gestantes, elas se beneficiam do uso de um medicamento que é a progesterona vaginal, quando o percentil do colo está pequeno, né? Um colo abaixo de 25 milímetros, lá pelas 20 semanas. Então, vale falar que o risco da prematuridade também acontece pelo colo curto. Existe esse tratamento medicamentoso, mas isso, João, não restringe a grávida de se exercitar. Então, é uma questão que muito se debate de repouso absoluto de grávidas por conta de um risco da prematuridade, mas os estudos eles mostram que não aumenta o risco da prematuridade o repouso. Pelo contrário, aumenta o risco de eventos tromboembólicos, de osteoporose, de perda muscular, né, de atelectasia. Então, a gente piora a condição da grávida quando a gente fala para ela fazer um repouso absoluto. Vai ter o repouso relativo, que ela não vai poder aumentar a prensa abdominal. A gente não quer que ela faça esforço no abdômen. Mas o exercício físico adaptado é benéfico. Ótimo. Então, quer dizer, bom, em relação à atividade física, a recomendação é a mesma do que para outras gestações. O colo curto é uma complicação que pode acontecer em gestações
únicas ou múltiplas, mas que ela é bem mais comum no caso de uma gestação gemelar ou múltipla. Isso, perfeito. Tá, os cuidados são equivalentes ao tratamento de um colo curto, sabendo que há um risco aumentado aí de um parto prematuro. E, Isso. bom, aí nesse caso é uma outra discussão a respeito do colo curto, o que fazer, existem algumas opções aí de tratamento mais específicos que podem ser discutidas à parte aí, né? Perfeito. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez, Lara.